Nós estamos aqui na nossa casa e tomando um cafezinho, né? Beba bebidas quentes, porque o vírus não suporta o calor. Um cafezinho bem bom, né? Chocolate quente, embora esteja calor, mas é importante você hidratar bem a sua garganta, você manter aí os cuidados médicos que estão sendo orientados. Eu estou aqui confinado, como todos, né? Acredito que nós vamos ter muitas lives aí do pessoal. Vão ter muita gente falando ao vivo. E eu queria deixar um texto aqui com vocês, né? Aqueles que já me ouviram naquele vídeo que eu gravei no YouTube, do texto de Paulo na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora nas nossas vidas como cristãos, como pessoas que creem em Deus, que têm aí também a sua cidadania. Nós estamos cumprindo o que está escrito aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, que diz: porque Deus não nos tem dado espírito de temor ou de medo, mas de coragem ou fortaleza, de amor e de moderação. Na outra versão fala de prudência, né? Foi o que eu falei no vídeo que eu gravei. E nós temos aí um tempo de quarentena que está sendo colocado para nós, e é importante os irmãos cumprirem isso. Nós, como cristãos, darmos o exemplo, né? Na higienização, nos cuidados, a gente se manter em casa o máximo possível, sair apenas se for preciso comprar alguma coisa, né? E muito urgente também. Outra coisa, eu acho que as pessoas não precisam ficar fazendo estoque de álcool gel, de papel higiênico, deixando faltar para outras pessoas. Mas, em geral, os mercados dizem que vão abastecer bem aí. Deu uma falta no começo, mas o pessoal vai conseguir abastecer e os mercados não vão ter falta pelo que falaram. Mas esse texto é um texto, voltando para o texto, é um texto que fala sobre essas duas coisas. Nós não ficarmos com medo, porque Deus não nos tem dado espírito de medo. E veja, quem se aproxima de Deus vai ter luz sobre a sua vida, vai ter o espírito de coragem agindo na vida dele, certo? E também a moderação. Nós não podemos ser imprudentes. E ontem eu estava falando com uma pessoa, e as pessoas geralmente são dualísticas, né? Elas são o preto ou branco, o céu e o inferno, né? Essa coisa maniqueísta também, né? Então, ou elas estão querendo negar que não tem nada, ou elas estão indo para o outro extremo de ficarem apavoradas. E nós não devemos ficar apavorados. Nós temos que manter a nossa sobriedade. Nós temos espírito de coragem, mas também nós temos prudência. E por isso a prudência diz para nós tomarmos as medidas, fazermos aquilo que é exatamente o recomendado pela saúde, né? Pelo Ministério da Saúde. Por isso nós estamos em casa. E em casa nós podemos ter um tempo de oração, de leitura bíblica, de ouvir nossas canções, arrumar o que precisa ser arrumado e também assistir filmes, né? Você poder ter o teu tempo aí bem ocupado. Alguns vão fazer live que nem eu, né? Alguns vão estar mais no Facebook. Tem várias pregações no YouTube muito boas, né? Principalmente pregações sobre a graça. Procure pregações sobre a graça, não sobre a lei, não sobre ditames, sobre regras, com pessoas, quem sabe, te acusando, né? Porque falar de pecado é muito fácil, todo mundo tem pecado. Você falar de falhas, todo mundo tem falhas. Agora, você entender que aquele que nunca fez nada de errado, ele foi condenado no nosso lugar, é pela fé, é justamente pela ação do Espírito Santo. Entender que nós que não merecemos nada, que somos pecadores, nós recebemos dele toda a bondade, nós recebemos dele esse amor, até não dá nem para compreender o tamanho desse amor que ele tem por nós. E isso é preciso fé, isso é preciso que a gente realmente tenha fé. Mas ouça mensagens sobre a graça, né? Pastores como o Joseph Prince, a Patrícia Parra, né? O pastor Aloysio Azevedo. Nós temos também o pastor da Igreja Nova, que é o Fragale, né? Você tem vários pregadores falando sobre graça. E a graça é o avivamento do último tempo,
dos últimos dias, porque na verdade desde que nós tivemos o estado de Constantino, né, na igreja, o cristianismo, não é nem ser cristão, mas essa mistura, né, política, e não só da igreja católica, no evangelho, os evangélicos também herdaram isso, e todo esse sistema que você pode não concordar, é claro, mas esse sistema religioso não é o sistema da graça, não é o sistema de Jesus. Você vai dizer assim, mas pastor, você não tem uma igreja? Tem, mas a gente está procurando o máximo aproximar do caminho de Cristo e não da religiosidade, daquela coisa cerrada, dogmática, fechada. Nosso Deus, Ele nos deu o seu Espírito, e quem tem o Espírito de Deus tem liberdade, não é libertinagem, não é a gente não ter responsabilidade, mas é a liberdade que Gálatas capítulo 5, Paulo fala. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, essas mensagens sobre pecados, sobre acusação, sobre tuas falhas, elas não vão edificar. O que vai edificar é você procurar mergulhar na graça do nosso Senhor Jesus. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Você, na lei, no tempo da lei, o homem tem que tirar as sandálias dos pés para estar na presença do Senhor, porque ele é indigno mesmo. Mas depois da reconciliação da cruz, o homem se tornou digno de estar na presença do Senhor. E Hebreus 10 fala, nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça. Então essa é a verdade da nova aliança. Não somos nós que garantimos a presença do Espírito, da palavra. É o sangue de Jesus que garantiu tudo isso para nós. Gente, vamos então meditar nessas mensagens, procurar mergulhar na graça do Senhor Jesus. Quero agradecer a presença de alguns amigos que estão entrando aí, estão participando, estão ouvindo. Um abraço a todos vocês. Eu não sou muito de fazer esse negócio de live, de vídeos, mas a gente precisa utilizar, né, o expediente para tudo isso, a tecnologia. Estou muito atrasado, acho que uns 20 anos atrasado. Mas eu quero procurar trazer aí aos meus amigos, as pessoas que ouvem as mensagens, que nos têm como um ministro da palavra, um amigo também, trazer uma palavra ao teu coração, aproveitar esse espaço. E agradeço a tua presença aí, gente. Tô tomando um cafezinho aqui e eu ouvi hoje um vídeo muito legal que dá várias orientações, são portugueses falando, né? Mas são orientações muito boas. Uma delas é beber bebidas quentes, porque o vírus ele não aguenta, né, mais do que 26 graus. De 26 graus para frente ele começa a morrer. Então nesse vídeo fala para tomar bebidas quentes, evitar de tomar coisas geladas, né? E é interessante porque a gente vai seguindo essas orientações e a gente vai combatendo juntos esse mal aí. E olha, tem gente que está com a mentalidade apocalíptica, né? Aquela coisa assim que o mundo vai acabar. Não, gente, não é apocalipse. Quando você vê Jesus falando sobre as coisas que vão acontecer e já aconteceram, sinais como pestes. Bom, no século passado nós tivemos a AIDS, nós tivemos o vírus Ebola, nós tivemos muitos terremotos assim devastadores, né? E tantos sinais na natureza. Só que Jesus falou que quando a gente ouvir falar dessas coisas, não temam, porque é o princípio das dores. É princípio das dores. Pestes, fome, terremotos, guerras, isso aí é profético. Jesus, no seu ministério profético, ele falou sobre essas coisas que iriam acontecer, mas não é o fim do mundo, não fica apavorado. E tem uma outra coisa, né? A nossa vida está escondida em Cristo. Se Deus quiser que a gente seja levado, se for pelo vírus, se for por outra coisa, se a gente pode morrer, né, simplesmente fechar os olhos e partir para a glória, você não está caminhando para a morte morte ficou para trás de você. Jesus venceu a morte na cruz. Você não está caminhando, né, para a danação, você está caminhando para o céu, para a vida eterna. Você está caminhando para as bênçãos de Deus. Isso tudo foi conquistado por Jesus. São vários e vários textos, mas o texto de Efésios 1:3 fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Do alto é que vêm as bênçãos para nós. Nós não estamos caminhando para a desgraça, nós estamos caminhando para a bênção. Então, essa mentalidade paranoica, né, essa mentalidade
fatalista, apocalíptica, nós temos que rejeitá-la, porque nós não temos, como diz esse texto, espírito de medo. Deus não tem nos dado espírito de medo, mas de coragem. Seja forte, corajoso, encare com responsabilidade o momento que nós estamos passando, né? Orientando seus filhos, né? Cuidando dos seus mais idosos, se cuidando também de todas as formas, fortalecendo o sistema imunológico. Nós temos que comer, nos alimentar. Muita gente querendo ficar magrinho aí, essa hora é a hora de você, claro, não se panturrar de comida, mas você tratar a tua saúde, porque se você ficar debilitado, talvez seja você facilitando para o vírus pegar você, né? Então, gente, vamos ficar com essa palavra. Eu queria agradecer você que está aí me ouvindo, participando, como muitos irmãos, pastores estão fazendo lives, e acho que em casa muita gente vai querer fazer, né? Quem tiver coragem. Eu não tenho muita coragem para isso, porque embora sendo pastor, a gente tem o nosso reduto lá, né? A gente prega na igreja. Mas você se expor dessa forma, eu estou fazendo isso por amor e para usar esse recurso, né? Então fique com essa palavra, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7, que é o nosso momento de viver isso. Coragem, força e a gente ser prudente, né? Poder fazer aquilo que é correto. Fique em casa, aproveite esse tempo. Isso aí vai passar rápido e pode ter certeza que o Senhor está conosco. Queria fazer uma oração com você que me ouve e pedir a Deus que te ilumine dessa forma e abençoe também a tua casa. Se alguém já contraiu esse vírus, que o Senhor tenha misericórdia, coloque a sua mão, venha sarar, venha curar, porque o Senhor Jesus é o mesmo que curou o cego de nascença, é o mesmo que ressuscitou o filho daquela viúva, é o mesmo que chamou Lázaro para fora. Pela fé você pode alcançar a tua vitória, tanto a proteção como a cura também. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que me ouvem agora, abençoá-los, não na minha autoridade, no meu nome, no meu poder, mas no nome do Senhor Jesus, esse nome que é sobre todo nome, que agora seja abençoado teu filho, a tua filha, sua casa, os nossos amigos, nossos irmãos, a minha cidade, o estado, o nosso país e também as nações, Senhor, principalmente a Itália, que está sendo mais assolada. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos italianos, os brasileiros que lá vivem, toda aquela nação, quem está lá, Senhor, que esse mal passe rápido. Se alguém contraiu essa enfermidade, que seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que a tua mão poderosa arranque esse mal e nós possamos ver os milagres do Senhor. Sabemos que vivemos dias difíceis, Senhor, mas sabemos que o Senhor é o mesmo. Então eu abençoo esta casa com a tua proteção e pedindo que cada um, ó Deus, seja realmente restaurado na sua saúde, tenha o seu sistema imunológico fortalecido, que essa coragem que vem, Senhor, da tua presença em nós, venha trazer vida e vida com abundância nessa casa, nessa família. Eu os abençoo. E aqueles que estão preocupados, Senhor, com as questões financeiras, quem tem comércio, quem depende, Senhor, do movimento, que, ó Deus, venha fartura, que venha provisão, que venha, ó Deus, em dobro nesse tempo que nós vamos ficar parados, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que esse coração se acalme, se aquiete, não fique preocupado em demasia, mas que ele tenha fé que o Senhor vai prover, vai abençoar. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoa os meus irmãos. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, um abraço. Deus abençoe e vamos curtir aí tudo que nós podemos nesse tempo de reclusão nossa. Fica com Deus. Um beijo no teu coração.